Olá, você confere agora as notícias que estão em destaque no Senado Federal. O Senado aprovou na quarta-feira o programa Internet Brasil para estudantes da rede pública. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. Acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública de ensino. É isso que define o texto aprovado hoje no plenário do Senado. O programa Internet Brasil atinge as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e poderá ser ofertado a mais de um aluno por família. A política pública proposta no âmbito do programa Internet Brasil é adequada para enfrentar os principais desafios à universalização do uso da internet no país. A falta de oferta de serviços de acesso à internet tem sido cada vez menos relevante para explicar o não ingresso na era digital de parte da população, a despeito do fato dessa parcela ainda não ser desprezível. O projeto de lei de conversão define que o acesso às redes deverá ser garantido aos alunos pela distribuição de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso, principalmente celulares. O programa também vai alcançar alunos de escolas das comunidades indígenas e quilombolas. A proposta vai ser implementada pelo Ministério das Comunicações e vai ocorrer de forma gradual, dependendo da disponibilidade de recursos, requisitos técnicos e oferta de serviços de outras disposições estabelecidas pela pasta. O Ministério da Educação vai ajudar na gestão, avaliação e monitoramento. Alguns senadores criticaram o texto. Senhor presidente, não sei nem o que dizer. É como fazer uma lei para dizer assim, olha, gostaria muito de fazer tal coisa, seria muito bom, mas a gente não tem recurso previsto, e se alguém nos der doação, tudo bem. Analfabeto de hoje não é mais quem não sabe ler e escrever, é quem não tem acesso à internet. E a gente vem lutando para colocar internet, banda larga nas escolas. Vossa Excelência sabe, relatou o projeto que nós aprovamos por unanimidade. Aprovou por unanimidade na Câmara, foi vetado, nós derrubamos o veto. E aí veio uma medida provisória de novo, e prorrogando, e continua do mesmo jeito. Lógico que a gente espera que na instalação do 5G, como foi colocado, que seja implementado banda larga nas escolas para todo o Brasil. Mas é triste, cara, a gente ficar brigando por uma coisa que é óbvia. Não é o ideal, é óbvio que não estamos no céu, né, de estrelado no paraíso, a gente não está no paraíso, obviamente, mas aqui é um avanço e a gente tem que reconhecer. Quer o quê? Rasgar e dizer assim, é melhor sem isso? Ou é melhor a gente dizer que isso aqui é um avanço? Obviamente esse programa é um avanço. E seguiu para votação na Câmara dos Deputados o projeto que trata da regulamentação das criptomoedas, aprovado pelos senadores na terça-feira. O texto aprovado define diretrizes para nortear a ordenação infralegal, a proteção e a defesa do consumidor, o combate aos crimes financeiros e a transparência das operações. O crescimento acelerado desse mercado, sem uma regulamentação apropriada, tem gerado preocupação com o uso para fins ilegais. O PL está alinhado com as recomendações do Grupo de Ação Financeira, órgão intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. Quando nós olhamos as exchanges, também nós queremos valorizar e priorizar aquelas que fazem um bom trabalho, que estão regularizadas, que estão se inserindo dentro dessa dinâmica nova, mas o projeto de lei tem por objetivo regularizar esse aspecto em relação às novas empresas, exchanges que surgirem também. Então, essa gestão fraudulenta, né, acarretaria também, né, uma agravante na lei de colarinho branco, dizendo que serão também proporcionais às penas em função do valor e da quantidade de pessoas afetadas por esse ato fraudulento. O Banco Central, a todo momento, demandando o Congresso Nacional para que nós pudéssemos nos posicionarmos em relação a um marco regulatório que pudesse
entender a dimensão desse novo ambiente de negócios que movimentou só no ano de 2021 215 bilhões de reais em compra e venda desses ativos virtuais, fora o mercado como método de pagamento que cresceu na ordem de 6% no último ano também de 2021. Chega ao Senado a medida provisória que torna o Auxílio Brasil um benefício permanente no valor de R$ 400 por família. Se ela não for aprovada pelo Congresso até 16 de maio, perde a validade. Os deputados aprovaram a medida provisória na quarta-feira. O texto, que agora será analisado pelos senadores, cria um benefício extraordinário complementar do Auxílio Brasil para que ele chegue até o valor de R$ 400. Essa já era uma mudança esperada desde a criação do benefício no ano passado, em substituição ao Bolsa Família, que tinha o piso mínimo de R$ 217. Mas a Câmara ainda aprovou uma alteração ao texto que veio do Planalto, a transformação do Auxílio Brasil em um benefício permanente. Conseguimos construir um texto que faz e traz a esse Parlamento um total protagonismo para um avanço na política permanente de transferência de renda do governo federal, que neste ano de 2022 conseguiu triplicar esses recursos, que faz com que o novo programa permanente e o Auxílio Brasil, que hoje atinge mais de 18 milhões de famílias brasileiras, que recebem um mínimo de R$ 400, tenham esse mínimo perdurado e assegurado para o futuro. Isso foi uma decisão muito importante, né? Porque o objetivo do governo era, ao chegar em dezembro, após a eleição, deixar de ter um mecanismo que possa garantir essa transferência de renda. Com essa decisão, nós teremos condições, se Deus quiser, com a mudança de governo, discutir os valores, mas o desenho institucional já estaria boa parte feito, né? É óbvio que é fundamental que mesmo com 400 ele já tem condição de ajudar muita gente que está necessitando. A pobreza, a fome, a miséria aumentaram muito, mas sem dúvida precisaria ser um pouco maior. O permanente eu discordo, porque com o desenvolvimento econômico e social que nós esperamos com a retomada das empresas, das iniciativas empreendedoras, com o tempo nós não podemos continuar gastando com quem tem condições de arranjar emprego, quem pode ter a renda própria. Então, o auxílio permanente eu sou contra. Pelo texto que vem da Câmara, a estimativa é de que sejam necessários 41 bilhões de reais ao ano para bancar a perenidade do benefício. Essa proposta é importante devido principalmente à questão do empobrecimento da sociedade brasileira, devido ao aumento da inflação e muita gente vivendo em situação precária atualmente. Por fim, cabe ressaltar que essa MP ela só foi possível devido à aprovação da proposta de emenda constitucional referente à PEC dos precatórios, que abriu o orçamento já prevendo esses 41 bilhões de reais para esse aumento. Então, para esse ano de 2022 já havia essa previsão. Porém, agora, para os próximos anos ainda é incerto qual vai ser o impacto inflacionário e os prejuízos que essa medida pode aferir aos cofres públicos, cabendo aos próximos gestores, os titulares da pasta do Poder Executivo daqui para frente, criarem projetos que vão ter que abranger esse plano certamente daqui para frente, já que a MP tornou o programa definitivo. Eu defendo a responsabilidade fiscal e financeira, a responsabilidade do dinheiro público, mas eu não defendo política ortodoxa de pagamento de juros em detrimento das pessoas, política ortodoxa que prevê superávit primário em detrimento das pessoas. Então, tudo que vier com equilíbrio, com responsabilidade, vai beneficiar o cidadão, que está apoiando e vai estar trabalhando cada vez melhor para melhorar a qualidade de vida do cidadão, que é o que nos traz para a vida pública. Esse auxílio é fundamental, é importante, naturalmente será aprovado esse entendimento do Senado Federal, sinto que a maioria tem essa compreensão. E em relação ao valor, eu imagino que haja já uma tendência de se manter o valor que foi pactuado, até porque de nossa parte do Senado Federal nós temos uma grande responsabilidade fiscal também. É muito importante dar assistência às pessoas que precisam, para isso que significa e serve o auxílio, mas é muito importante também termos a responsabilidade fiscal, porque vivemos um momento
momento de muita instabilidade, muitas dificuldades, essa responsabilidade fiscal é fundamental. A Comissão de Educação quer ouvir o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que disse ter recebido, quando era o titular da pasta, pedido do presidente Jair Bolsonaro para entregar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a políticos aliados. O requerimento de convite foi aprovado na quarta-feira. A intenção era ouvir 3 pessoas citadas em depoimentos como envolvidas nas denúncias de beneficiamento indevido de verbas do Fundo Nacional de Educação. O consultor do FNDE, Darwin Einstein Arruda Nogueira, que também é dono de uma empresa de engenharia contratada por prefeituras que recebem dinheiro do fundo. Nelly da Veiga Jardim, que atuava como uma espécie de assessora do pastor Arilton Moura, acusado por prefeitos de pedir propina para facilitar a liberação de verbas do fundo. E o prefeito de Centro Novo, no Maranhão, Júnior Garimpeiro, responsável por organizar um encontro de prefeitos do estado com o então ministro Milton Ribeiro. Mas nenhum deles compareceu. O prefeito confirmou a presença, mas desmarcou na última hora. O nosso prefeito, Júnior Garimpeiro, mandou aqui um e-mail. Considerando o convite para prestar informações conforme o ofício 43/2022 da Comissão de Educação, eu, prefeito municipal Joedson Almeida dos Santos, venho através deste solicitar remarcação, pois o horário inicialmente informado da reunião era às 9h30. Com a mudança do horário para as 10h30, não poderia participar, pois já havia outros compromissos da minha agenda. A comissão aprovou novos requerimentos para ouvir pessoas que possam ajudar nas investigações sobre supostas irregularidades na liberação de verbas do FNDE. Uma delas é o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele afirmou em entrevistas ter recebido do presidente Bolsonaro a determinação de entregar o comando do FNDE ao Centrão. O que nós estamos percebendo, presidente, é que se instalou no âmbito do Ministério da Educação um balcão de negócios com todos os seus requintes. De um lado, a atuação de lobistas, como é o caso do senhor Gilmar, do senhor Arilton. Do outro, um processo continuado de fraudes e licitações. Outro requerimento é para ouvir a servidora pública Vanessa Reis Souza sobre os supostos pedidos de vantagem indevida feitos pelo pastor Arilton Moura. Este depoimento, a senhora Vanessa, que conduz o cerimonial do Ministério da Educação, em depoimento à Controladoria-Geral da União, chegou a afirmar que considerava estranho a presença do senhor Arilton Moura nos eventos promovidos pelo Ministério da Educação. Também foram aprovados requerimentos com pedidos de informações ao Gabinete de Segurança Institucional sobre as visitas feitas por Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto. E um pedido para que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal encaminhem documentos entregues por Abraham Weintraub sobre indícios de irregularidades na pasta. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta semana um projeto que proíbe a cobrança de valores mais altos no seguro-saúde para pessoas com deficiência. Se não houver recurso para nova votação no plenário do Senado, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados. A proposta da senadora Mara Gabrilli proíbe a cobrança de valores mais altos no seguro de pessoas com deficiência. Confesso até minha perplexidade de ver necessário a querida senadora Mara Gabrilli precisar fazer um projeto de lei para dizer o óbvio. Todos os acordos internacionais que o Brasil assina sobre os direitos da pessoa com deficiência dizem que ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação. Infelizmente, nossos vendedores de seguro tentam não fazer a apólice de seguro para a pessoa com deficiência. Eu tenho horas que eu não sei mais aonde eu vou buscar essa explicação, senhor presidente, porque nós vivemos tanta irracionalidade, tanta usura, que eu não consigo entender. E agora a gente vai ver o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas.
Oi, pessoal. Você vai ver que no Amazonas os deputados criticam duramente o decreto do governo que muda as regras do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Em Sergipe, o assunto é a retomada do turismo. E no Rio de Janeiro, Carnaval. A Assembleia Legislativa do Estado vai transmitir em TV aberta e também pelo YouTube o desfile de carnaval da série Prata. Veja no giro. A justificativa utilizada pelo Ministério da Fazenda para reduzir a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, em 25% foi contestada pelos deputados da Casa. O ministro Paulo Guedes afirmou que o corte no tributo é para reduzir a inflação no Brasil. O deputado Serafim Correia disse que a ação teve efeito contrário, já que a inflação continua subindo, além de prejudicar a Zona Franca de Manaus. O ministro Paulo Guedes, ele não é um ignorante. Ele é um homem que conhece a economia e sabe muito bem o que está fazendo. O presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, lembrou que se o decreto não for revogado, mais de 100 mil empregos diretos e indiretos podem ser prejudicados. O deputado afirmou ainda que vai fazer uma carta aberta assinada por parlamentares de todo o Amazonas, desde vereadores a deputados, pedindo a revogação do decreto. Cidade e Serafim lembraram que os incentivos fiscais concedidos às empresas do Polo Industrial de Manaus estão previstos na Constituição. A dificuldade de logística para a produção na nossa região é compensada por meio desses incentivos. Com a redução da alíquota para o restante do país, o Amazonas perde na competitividade, além do risco de perder vagas de emprego e renda. Grandes nomes do turismo nacional estiveram presentes na Assembleia Legislativa de Sergipe para discutir a retomada econômica do turismo no país. O seminário foi realizado pela UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Ana Clévia, que é analista de competitividade do Sebrae Nacional, afirmou que o turismo precisa se reinventar, já que o viajante mudou a forma de pensar e agir. Fábio Pinheiro, secretário de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, disse que já se percebe uma reação do setor, com dados até melhores em relação ao período anterior à pandemia. O deputado estadual Luciano Pimentel, aqui de Sergipe, que preside a Secretaria de Empreendedorismo e Turismo da UNALI, disse que o objetivo foi cumprido com o evento. Foi um momento importante onde se pôde discutir esse novo momento do turismo, a importância que o turismo tem para a economia nacional, de forma que nós ficamos muito felizes de ter realizado, através da UNALI, da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, e que certamente deu uma contribuição importante para a discussão sobre esse novo momento do turismo, para o trade turístico, para as secretarias municipais de turismo, para a Secretaria de Estado. Então, eu acho que foi muito importante essa realização. Nesta sexta-feira, a partir das 9h45 da noite, a TV Alerj transmite ao vivo o desfile de carnaval das escolas de samba da série Prata, na Intendente Magalhães, Zona Norte do Rio. E amanhã, a transmissão começa às 8 horas da noite. Essa é a primeira vez que os desfiles do local serão exibidos em TV aberta. As duas escolas campeãs sobem ano que vem para o Grupo Ouro e desfilam na Marquês de Sapucaí. Você, de todo o Brasil, pode acompanhar nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. É a Alerj no Carnaval do Povo. No segundo episódio da nossa série especial sobre o bicentenário da independência, vamos conhecer um pouco os panfletos políticos da época e refletir sobre o Brasil que queremos pela frente. O ponto de vista e a distância da qual observamos fatos históricos fazem toda a diferença na compreensão e na interpretação. 200 anos se passaram desde os acontecimentos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Pode ser uma oportunidade de enxergar o país de outra perspectiva, sugere a historiadora Heloísa Starling. Que a independência ela é muito maior do que o que aconteceu no Rio e ela precisa sair das margens do Ipiranga. Porque se você olhar para o Brasil,
você tem um monte de histórias, de movimentos, de projetos de Brasil, que são inclusive muito diferentes. E alguns são muito bonitos, muito emocionantes e que nos fazem pensar sobre o país que nós fomos, o país que nós poderíamos ser e o país que nós ainda queremos ser. As províncias portuguesas na América do Sul eram muito diferentes entre si. Não existia uma unidade brasileira. O Grão-Pará e o Maranhão, de onde era mais fácil e seguro velejar para Portugal do que até o Rio de Janeiro, preferiam apoiar as cortes portuguesas do que o Império de Dom Pedro. E as províncias nordestinas nutriam sentimentos separatistas e republicanos. Se criou uma ideia em torno do projeto vitorioso da independência, que é o projeto da monarquia constitucional no Rio de Janeiro. Mas existiu um outro projeto. Em 3 de março, a República é proclamada, 3 de março de 1817, no Recife. Em seguida, ela é proclamada no Ceará, né? E aí dá início ao projeto revolucionário da independência, que vai até 1825. Heloísa Starling é organizadora do livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, editado pelo Senado. O livro foi lançado em sessão solene remota com a presença de historiadores, cientistas políticos e jornalistas especializados em história, como parte das comemorações dos 200 anos da independência. Os braços são muralhas do Brasil. Esse ato solene de hoje, a sessão solene, o apresenta as vozes do Brasil, mas essas vozes têm que ser ecoadas. Nossa determinação, fazer circular esse lançamento por outros cantos do país. Enquanto alguns acham que celebrar a independência é romper a ordem democrática, nós insistiremos que celebrar a independência é resgatar a história que nos forjou como nação. Na época da independência, muitos brasileiros não sabiam ler, mas como os panfletos políticos eram não só distribuídos, mas declamados, era uma linguagem que incluía todos no debate. O livro Vozes do Brasil reúne 21 panfletos políticos publicados em comemoração ao bicentenário. Esses panfletos contemplam várias províncias brasileiras e mostram como as lutas populares estavam acontecendo naquele momento, mostram as insatisfações populares. Muitos panfletos eram anônimos e quase todos polêmicos. Eles refletem as discussões políticas do momento e oferecem informações sobre a conjuntura histórica, a sociedade e o comportamento político da grande população pobre de índios e descendentes de africanos que vivia em uma sociedade hierárquica, escravista e desigual. O Brasil precisa evoluir muito, né? Nós ainda temos aí muitas diferenças, né? Muita coisa que a gente trouxe lá de trás e que a gente não conseguiu ainda se livrar desses problemas, né? Como a burocracia, né? Como, né? Essas diferenças de salários, de posição, de preconceito, desvalorização, por exemplo, da mulher, do negro. Que independência é essa em que o Estado brasileiro corrói a cidadania? País independente é país que pensa políticas humanitárias, que fortalece a sua democracia, que preza pela igualdade de direitos e de oportunidades para a sua população. Nesse bicentenário, temos que refletir muito que país nós somos e que país queremos. O livro Vozes do Brasil, que vimos aí na reportagem, foi lançado também em Portugal pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante uma cerimônia de comemoração pelos 200 anos da independência no dia de Tiradentes, na Universidade de Coimbra. E a coluna Momento Eco traz hoje um convite para a exposição Brasil Craô, Filhos do Cerrado, do fotógrafo Leopoldo Silva, que será aberta na próxima quinta-feira, dia 5 de maio, no Memorial dos Povos Indígenas, aqui em Brasília. O programa Ecocenado já mostrou um pouco desse trabalho do Leopoldo Silva com os índios da etnia Craô.
foi na edição de março de 2020. Essas fotos que o Leopoldo leva agora para o Memorial dos Povos Indígenas são resultado de 10 anos de trabalho. Por conta própria, o Leopoldo, que também é editor de fotografia da Agência Senado, começou a visitar aldeias Craôs no estado do Tocantins. E nós o convidamos para nos contar como foi essa experiência e apresentar algumas fotos, percorrendo uma trilha criada no Jardim Botânico de Brasília para homenagear os índios desta etnia. Há mais ou menos uns 10 anos eu venho desenvolvendo um trabalho com essa etnia e é muito gratificante estar aqui nesse ambiente que é praticamente uma extensão lá da região Craô, né, já que os Craôs vivem hoje na maior faixa contínua de cerrado do Brasil, né? Então vamos seguindo aqui na trilha Craô e vamos conversando. Vamos, Leopoldo? Vamos lá. A ideia da gente vir aqui na trilha Craô com o Leopoldo foi justamente para procurar uma ambientação, eu imagino, né, Leopoldo, semelhante lá com essa da região dos índios Craôs, onde você está realizando o seu trabalho, não é? Parecido com isso aqui, né? É idêntico, é a mesma coisa, a mesma região praticamente, né? Quer dizer, aqui na trilha Craô do Jardim Botânico de Brasília, a gente encontra espécies nativas lá da região dos Craôs, como por exemplo essa aqui, que é um pau-terra grande, e também essas obras de arte que são de artistas aqui de Brasília, inspiradas nas temáticas indígenas. Mas, Leopoldo, conta pra gente, como é que foi que você começou esse trabalho lá com os Craôs? O que te motivou a ir fazer esse trabalho lá? Eu nunca tinha tido contato com etnias indígenas. Aí, por conta do meu trabalho, eu fui fazer uma matéria numa festa que teve lá, mas eu fiquei tão encantado, foi uma coisa tão encantadora. Essa relação de confiança comigo, olha, o cara veio aqui, fez um trabalho legal. Aí teve uma festa, eles me convidaram para ir participar, como convidado, né? Aí casou aquelas duas coisas, duas paixões. Como os Craôs, eu também sou filho do Cerrado. Eu sou brasiliense, eu nasci no Cerrado. Juntou a paixão com o Cerrado com a minha nova paixão, que foi os índios Craôs, né? A exposição Brasil Craô, Filhos do Cerrado, fica aberta à visitação até o dia 12 de junho, no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau! Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e fique agora com imagens da exposição Festas de São João, da artista plástica Yara Tupinambá, que fica aberta para visitação no Senado até o dia 24 de maio.